just relax for a second? Entender o que lê e escuta, mas travar na hora de falar, essa é a realidade de muita gente. Mas a verdade é que falar inglês não é difícil. Difícil é falar sem a base certa. Hoje, vou te provar isso com uma análise prática de Rick e Morty. Vamos expandir seu repertório e focar exatamente em como pronunciar várias palavras. Afinal, a pronúncia é um pilar da fluência, tanto quanto o vocabulário e o listening, e é o que você precisa dominar para falar bem de verdade. Sem enrolação, bora pro vídeo. Começando então pelo primeiro trecho. Steve, I just got a weird email. Did you buy us airline tickets? Oh, shoot, it was supposed to be a surprise. I wanted to thank you for letting me live here all this time, so I'm treating the family to a vacation. Ok, vamos fazer as traduções e logo em seguida a gente parte para as análises dessas falas. Primeira fala: Steve, acabei de receber um e-mail estranho. Você comprou passagens aéreas para nós? Aí depois o Steve respondeu: Ah, caramba, era para ser uma surpresa. Eu queria agradecer por me deixarem morar aqui esse tempo todo. Então, vou levar a família para passar férias. Então, perceba aqui, feitas as traduções, perceba, vamos para as análises. Tem o just got, que eu deixei em sublinhado, e não tem o have dentro aqui, não tem o have. E você pode pensar, nossa, mas tá incorreto, porque não tem o have. Mas na verdade, quando temos falas coloquiais, a gente tá numa conversa informal, uma conversa em família, ou se for em outro cenário, tem conversa entre amigos e tudo mais. Tem muitas falas informais e tá tudo certo, tá tudo bem. E só de falta o have, aqui não vai fazer tanta diferença quando a gente tá se referindo a um contexto informal. Então, por mais que aqui não tenha I just have got, tá tudo certo, dá pra entender e dá pra compreender. O pessoal tá conseguindo compreender o que o Jerry falou, o que ele tava falando pro Steve. Tava perguntando, na verdade. Isso daí tá ok, tá tudo bem. E se você for falar pra um americano, se você for falar isso pra um americano, se você for lá nos Estados Unidos falar isso daqui, ele vai conseguir entender tranquilamente. Ele não vai sinalizar na cabeça dele diretamente que é algo informal, diretamente, sabe? Mas isso daqui já é algo fluido, já é algo que é internalizado lá das falas informais dos americanos e tá tudo certo, tá tudo bem. A gente também tem nossas falas informais aqui no Brasil, e é uma coisa bem comum. Tem muita coisa que falta e tá ok. Tem coisa que não tá 100% de acordo com a gramática, e tem coisa que falta e tá tudo bem, tá tudo certo. A mesma coisa lá pro inglês, lá dos Estados Unidos, do inglês americano. Isso daí também pode ocorrer. Nem tudo é formal e nem tudo é de acordo com a gramática 100%. Outra coisa, o e-mail. O e-mail, aí você pode pensar, nossa, mas isso aqui é e-mail sem aquele tracinho depois do e ou é com o tracinho? Qual é o correto? Tem uma diferenciação, você pode usar os dois, só que o e-mail sem o tracinho, ele é mais popular, ele é mais comum de se usar, enquanto o e-mail que tem o traço, a forma escrita, você vai usar naqueles contextos mais formais. Então, se você, sei lá, você está precisando escrever essa palavra e você está trabalhando, você vai ter que escrever isso para o seu trabalho. Então, se for necessário, dentro de um contexto formal, você vai escrever essa palavra e-mail com um traço. Se a situação requerer uma certa formalidade. Agora, no dia a dia, por exemplo, se você estiver conversando com alguém, estiver falando ou você for escrever para alguém essa palavra, se for uma situação informal, você pode colocar sem traço e tá tudo certo. Isso daqui é bem popular e é mais usado. Mas não que o e-mail com traço, ele é incorreto. Ele só é mais formal do que o e-mail sem o traço. É só essa diferença, mas os dois podem ser usados. Depende do contexto, se você for usar mais um ou mais outro. É só essa especificação. O by, que aqui está em amarelo, ele fica na forma base e ele não está conjugado no passado. Por quê? Porque o did, ele já cumpre esse papel. Ele já está se referindo lá ao passado. E como aqui tá, o Jerry está fazendo uma pergunta em relação ao passado, o did, contém aqui no começo dessa pergunta, já se refere ao passado e o by vai ficar na forma base. O verbo fica na forma base. Então você não vai precisar conjugar esse verbo by, que fica bought, se referindo ao passado, sendo que o did já cumpre esse papel. Ele já faz esse papel, já cumpre essa função também. Não precisa colocar bought e aqui já tem o did. Aí fica duas vezes se referindo ao passado. Isso não faz sentido. Então por isso que ele fica na forma base, ok? Outra coisa, esse que tá em amarelo, shoot, não é aquele chute de atirar do CSGO. E tá certo que faz um tempo que eu não jogo CSGO, mas é só pra você entender, tipo, de jogo de tiro. A gente pode ler isso daqui e achar, o Steve tá falando, atirar e tal. Mas tá incorreto, não é atirar de arma ou algo nesse sentido, não. Esse shoot
Esse chute é uma interjeição, que é uma palavra para expressar uma emoção repentina, como uma surpresa. Então ele falou: "Ah, caramba, era para ser uma surpresa", tudo mais. "Ah, caramba". É coisa nesse sentido, é para expressar surpresa, uma interjeição, uma palavra para expressar uma emoção repentina que é uma surpresa, como uma surpresa nesse caso aqui e nesse contexto. Depois tem o was, e não é were, porque se fosse were aqui, o Steve já estaria se referindo ao plural, mas aqui ele está se referindo ao singular, então fica was. Era para ser uma surpresa, e was supposed to be a surprise. Was. E perceba a pronúncia dessa palavra, não é was, aqui é was. Parece que termina com som de Z de zebra, tá? Was. E não é o were. Aqui, dessa parte do thank you, essa que tá em amarelo, thank you, agradecimento, como ele tá se referindo às pessoas que estão aqui na mesa, ele poderia colocar thank you all, para ser mais específico de estar agradecendo a todo mundo, mas aqui o thank you também tem cabimento porque ele está agradecendo. Outra coisa, o here que tá em amarelo, isso daqui quer dizer aqui, e não é para você confundir com o there, que tem a letra T de tatu no começo, antes de vir o here, sabe? Então aqui tem o T, a palavra fica então there, e a palavra there quer dizer ali, então tá falando algo mais distante. Agora, here quer dizer que ele tá falando aqui, sobre morar aqui. Ah, eu fico agradecido por vocês me deixarem viver aqui, sabe? Morar aqui. Então, quando tá falando aqui, ele tá falando do here, ele tá usando a palavra here. Esse I am é uma contração do I am, ok? E por mais que tem gente que saiba dessas contrações, gente que já acompanha o canal, já tá careca de saber, eu sei, mas como eu já aviso em outros vídeos, eu acabo reiterando essas contrações que, por mais simples que pareçam pra muita gente, eu acabo reiterando porque tem pessoas novas no canal e essas pessoas novas podem ser que algumas delas não sabem dessas contrações. Então por isso que eu acabo deixando claro, eu acabo reiterando essas explicações dessas contrações justamente por isso, tá? Por causa dessas pessoas novas que acabam chegando no canal. Treating, a gente já vai ver a transcrição fonética para ser mais certeira, por isso que eu deixei essas palavras em azul, pra gente checar aqui as pronúncias e dar uma reforçada. Então, essa palavra aqui não necessariamente é tratar, mas sim levar. E não é para você confundir com uma outra palavra que tem um H, essa pronúncia, threatening. Então não é para você confundir com essa outra palavra, que eu já vou mostrar em vermelho, aqui nessa parte. E essa palavra treating quer dizer que o Steve, o tio Steve, ele vai estar levando a família para tirar férias, né? Para tirar férias junto com ele. Sabe? É isso que ele tá querendo dizer. Então vamos aqui para as pronúncias nessa parte esquerda. A palavra weird, e só falando da transcrição fonética aqui do lado direito, não é para você decorar cada sonzinho que tá aqui dentro, não. É só para você ter um norte, pra você ter uma referência de como você fala essas palavras, essa palavra aqui. E lembrando que a pronúncia é um dos pilares da fluência. É muito importante você melhorar com o tempo, aprimorar a pronúncia, porque isso já melhora a sua comunicação, melhora a forma de como você está se comunicando com a pessoa com a qual você está se comunicando justamente. Então, além de você ter um bom vocabulário, além de você ter um bom listening, então é importante você aprimorar também a pronúncia, que é o que eu vou estar focando em várias palavras nesse vídeo, para você, consequentemente, melhorar a sua fala. E do que adianta você falar, mas também não ter uma boa pronúncia, então só atrapalha na sua fala. Então é preciso desenvolver isso daqui e, consequentemente, é provável que você já fale até melhor. Então, olha só, weird, parece que tem só o I aqui, termina com som de D de dado, ok, weird. Outra coisa, airline, parece que termina com som de N, não precisa falar o E de elefante aqui, então fica airline, air. E aqui o começo tem o som de E também, airline, ok? Lembrando que essas transcrições fonéticas é só para ter uma referência, não é para você ficar, se apegar a esses tracinhos, essas coisas assim, tá? Isso daí você acaba até pegando com o tempo, mas o importante é focar nos sons, e aí por isso que eu vou dar um replay logo em seguida, depois, para você só absorver bem esses sons e tentar praticar em casa também. Faz a repetição aí em casa, que é um exercício legal. Aqui tem a palavra supposed, e aqui tem duas formas de pronunciar, tá? É só uma coisa mais específica, mas não fica tão pegado a isso. Só são umas especificações que eu gostaria de apontar. Supposed, e outra coisa é o supposed, parece que aqui fica um pouco mais extenso de pronunciar. Mas é só essa pequena diferença. Outra palavra seria wanted, até que eu deixei, tipo, essa palavra, depois eu vou apagar pra ficar mais bonitinho, mas aqui é wanted. Outra coisa é treat. Então fica treating. I'm treating the family to a vacation. É isso, treat.
Tem o som de I aqui, ó, treat. Aí tem aquela palavra que eu já falei anteriormente, de novo, não fica pegado aqui a transcrição fonética, só tenta olhar para ter uma referência, tá? Então olha só, você pronuncia threatening, a pronúncia é threatening. É isso, você dá uma segurada na língua, aqui ao você falar, e aí você solta, então fica threatening. Outra palavra aqui é vacation, vacation, vacation. Vacation. E tem essas duas formas de pronunciar, vacation, vacation, e tem vacation, vacation. E aqui vacation, vacation, ok? Só essa pequena diferença, mas é só para acrescentar no seu conhecimento. Então vamos voltar aqui, vamos reiterar esse vídeo, vamos dar um replay, só para reforçar essas palavras. Steve, I just got a weird email. Did you buy us airline tickets? Oh, shoot, it was supposed to be a surprise. I wanted to thank you for letting me live here all this time, so I'm treating the family to a vacation. Próximo trecho, vamos lá. Steve, you're so sweet. Thanks, Uncle Steve. Best uncle ever. Look out, world. The Smith family is going to Paris. Traduzindo então, Steve, você é tão doce, valeu, tio Steve. Melhor tio de todos. Cuidado, mundo, a família Smith vai para Paris. Então, vamos fazer as análises. You're, que aqui tá em amarelo, é uma contração de you are so sweet, ou para deixar até mais fluida, para deixar mais eficiente sua fala, você pode aplicar as contrações. Então fica you're so sweet, you're so sweet. Aí aqui tem uncle. Uncle não é para confundir com aunt. Então uncle quer dizer tio. Aunt, esse daqui é o feminino da palavra uncle, que quer dizer tia. Então uncle quer dizer o tio, aunt quer dizer tia, e também não é para confundir com outras palavras, que é cousin, primo ou prima. Esse daqui é neutro, cousin. E tem niece, niece que é sobrinha. E como fica sobrinho? Sobrinho é nephew, nephew. Então, só para você ter esse conhecimento, para você não confundir certas palavras que for aparecendo na sua trajetória, na sua vida, é só para seu conhecimento mesmo. Então, uncle, tio. E tia é o quê? Tia é aunt, aunt, perfeito? Aí depois, eu coloquei aqui o best e o ever. Best e o ever. Então, veja, o best uncle ever é uma frase coloquial e também é uma expressão superlativa. Ela falou o quê? Ela falou, é o melhor tio de todos. É o melhor tio de todos que já existem, o melhor tio de todos mesmo. Outra coisa, o lookout que tá em verde, aqui, vamos pegar aqueles exemplos dos Velozes e Furiosos. E aí eu lembro lá, eu acho que foi o Dom, algum personagem que falou lookout que ia dar quase um acidente de carro, ia bater o carro, alguma coisa assim, pelo que eu lembro em algum filme. Aí ele falou lookout quer dizer cuidado. Então, Uncle Steve, ele não tá falando necessariamente cuidado pra tomar cautela, sabe, necessariamente. Ele só tá falando uma forma de que nossa família vai viajar, então cuidado, mundo. Quer dizer, o mundo ainda vai receber a família em Paris, coisa nesse sentido. Acho que você conseguiu entender. Mas não que é pra alguém tomar cautela necessariamente de forma real, sabe? Ele só falou isso como se fosse uma comemoração. Cuidado, mundo. A família Smith vai pra Paris, é isso, sabe? Mas lookout quer dizer cuidado. Aqui na fala quer dizer cuidado sim, perfeito? Por mais que não é no sentido literal, tipo, nossa, toma cuidado, sabe? Igual lá nos Velozes e Furiosos. Depois, is going to Paris, is going to. Esse que tá em amarelo, você não pode colocar o gonna. A gente pode pensar, is gonna Paris, mas aqui não, tá errado, né? Você substituiu o going to pelo gonna. Na verdade, o going to é o que faz mais sentido. E aqui não tem o cabimento da substituição pelo gonna. Você colocar o gonna no lugar do going to, aí não faz sentido, tá? Going to é o que faz sentido e é o que tem cabimento. Agora, tem outras falas que dá pra você usar o gonna, que é o informal do going to, dá pra você aplicar, mas tem outros contextos que não. Então, por isso que eu acabei até destacando pra você já perceber que nem tudo, e nem toda frase, nem toda construção a gente pode colocar o gonna, tá certo? A gente tem que sempre ser minucioso pra estudar e ver os contextos aí. Agora, em relação às pronúncias, uncle, veja que termina com som de L, você termina puxando o L na pronúncia da palavra, uncle. Depois, world, olha só a pronúncia, world, você puxa bem o L também, world. Aqui tem family, termina com som de I, family, até que fica bem fácil, mas é só o E, é tipo um E, então fica family, aqui no começo da palavra family, perfeito? Vamos voltar aqui, só dar um replay, só pra dar uma reforçada, vamos lá. Steve, you're so sweet. Thanks, Uncle Steve. Best uncle ever. Look out, world. The Smith family is going to Paris. Próximo, vamos lá.
Rick, I don't like glowing rocks in the kitchen trash. Well, I don't like your unemployed jeans and my grandchildren, Jerry. But life is made of little concessions. Traduzindo, Rick, eu não gosto de pedras brilhantes no lixo da cozinha. Aí o Rick responde, bem, eu não gosto dos seus genes de desempregado nos meus netos, Jerry. Mas a vida é feita de pequenas concessões, concessions. Então olha só que eu deixei destacado o don't, que tá em vermelho nessas duas falas. Então don't, pra você perceber que tá negativa, então por isso que eu destaquei em vermelho. Don't é uma contração do do not. Do not. I do not like glowing rocks in the kitchen trash. Mas, aqui, perceba, essas contrações já tornam mais eficiente a sua fala. Então, se você puder aplicar, já é melhor ainda. Então fica, I don't like glowing rocks, tá? Mas é claro que tem contextos que fica até melhor sem a contração. Então, por isso que eu falei, tem que ser muito minucioso, às vezes, para perceber certos contextos e certas falas você usa o do not, sabe? Do not ao invés de don't. Enfim, não é que sempre eu falo para você usar a contração, mas tem contextos como esse daqui que já tem o melhor cabimento. Então fica, I don't like glowing rocks. Então, don't já soa até melhor, tá? Não que isso impeça de você falar o do not, perfeito? Mas tem coisas que soam melhor que as outras. Então, nesse contexto aqui, o don't já tem um bom cabimento, enquanto o do not poderia até ficar melhor do que o don't em outro contexto, em outra fala. Enfim, eu acho que você conseguiu entender também. Aqui na primeira fala, glowing rocks. Glowing rocks. Não é que o ing, que você está percebendo aqui no glowing, o ing não tem a ver com o present continuous. Aqui funciona como adjetivo. Então, cuidado. Aqui, glowing rocks não quer dizer, iluminando rocks, iluminando pedras, sabe? Não. Aqui não está falando no present continuous, ok? Rocks quer dizer pedras, glowing quer dizer brilhantes, tá? Então, aqui funciona como um adjetivo, esse que eu deixei em amarelo. Então, são pedras brilhantes, ok? Nem sempre que se você for ver ing no final, quer dizer necessariamente present continuous ou algo relacionado, sabe, ao continuous. Não. Outra coisa, o your, que tá em sublinhado, é um adjetivo possessivo. Então, o que o Rick tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer que ele não gosta dos seus genes de desempregado, sabe? Tipo, esses genes que o Jerry, ele contém, os genes de desempregado nos netos dele, né? Do Rick. É isso que ele tá querendo dizer. Your. Eu não gosto dos seus genes de desempregado nos meus netos, Jerry. E olha só, unemployed. Unemployed é o contrário de employed. Então você corta essa palavra aqui no começo da palavra e deixa employed. Employed quer dizer empregado. Agora, unemployed quer dizer desempregado. É como tá falando genes, então tá falando genes de desempregado. Outra coisa, grandchildren. Aqui quer dizer netos, porque aqui tem essa palavra children. Children quer dizer crianças. Aí como tá falando grandchildren, quer dizer netos. E se a gente estiver falando de avós? A gente falou dos netos, mas e os avós? Como é que a gente fala avós? A gente fala grandparents. Grandparents. Outra coisa, life is made. Life is made. Não que o made aqui, que tá em amarelo, o made se refere a algo do passado. Algo do passado, ok? O que ele tá falando assim é que a vida é composta de pequenas concessões, sabe? De pequenas concessões. É isso que ele tá falando. A vida é feita disso, é feita de pequenas concessões. Não que a vida is made, quer dizer, foi feita, sabe? Foi feita lá no passado, tá falando do tempo passado lá de trás. Não, nada a ver. Ele tá falando que a vida é feita, né? Is made of little concessions, de pequenas concessões. É isso, tá? Cuidado. É igual aquela questão aqui do ing. A gente pode achar, present continuous, mas não necessariamente. Isso aqui é um adjetivo, tá? E aqui não necessariamente se refere ao passado. Outra coisa, little concessions. Perceba que eu deixei em amarelo little. Eu deixei em amarelo little só para destacar, pois implica insignificância, algo trivial ou desprezível. Enquanto small, se tivesse o small no lugar do little, o small se refere a tamanho, medida. Aí tem outra palavra que é few. Essa palavra few que foca na quantidade. Então, o uso dessa palavra little, só para você entender, o Rick, ele não está dizendo que a vida faz poucas concessões, mas sim pequenas demais para ele se importar. Então, a vida faz pequenas concessões para ele se importar, para o Rick se importar. Little concessions. E little implica insignificância, algo trivial ou desprezível. Perfeito? Eu só tô fazendo essa diferenciação para você ter esse conhecimento. Eu acho que é relevante eu estar fazendo essa colocação. Agora, das pronúncias, rock. Outra aqui, unemployed.
unemployed. Aqui, ó, outra palavra, grandchild. Grandchild. Aqui parece a letra F. Aí você pode pensar, nossa, mas aqui tem a letra F e tal. Não, isso daqui não necessariamente é um F, tá? É uma palavra que representa um som específico. Então, por isso que eu falei, não é pra você se apegar necessariamente a cada coisinha que aparece das transcrições fonéticas das palavras, tá? É só pra você ter um norte. Então, grandchild. O importante é você prestar atenção nos sons que eu for fazendo e também aqui nos replays que já te ajudam a ter uma referência. E aí você tenta fazer um exercício de repetição de pronúncia, repetir as pronúncias que estão sendo feitas aqui. Então, vou dar um replay só para seu conhecimento. Rick, I don't like glowing rocks in the kitchen trash. Well, I don't like your unemployed genes and my grandchildren, Jerry, but life is made of little concessions. E é claro, eu não peguei todas as palavras assim que você pode ter dúvida, eu só peguei algumas palavras que eu achei relevantes de reforçar a pronúncia, mas pode ter outras palavras que você tenha dúvida de pronunciar. E o que eu recomendo? Eu recomendo você usar dicionários tipo Oxford Learners Dictionaries, que lá já dá pronúncia de inglês americano e inglês britânico. Então vamos supor, eu não coloquei essa palavra little. Aí você pode pesquisar, colocar nesse dicionário para ouvir a pronúncia, como é que se pronuncia. Aí as pronúncias que eu for colocando aqui é as que eu acho relevante de te mostrar, perfeito? Mas claro que eu não vou conseguir colocar todas, tipo várias, sabe, aqui nesse quadro. Aqui eu vou colocar o que eu acho mais relevante para a maioria, perfeito? Próximo. You know what? You're gonna land on your feet, Jer. Some company out there's gonna think they're lucky stars they hired my little brother. Who the are you? My goofy brother Steve? Traduzindo então, ei, sabe de uma coisa? Aí 3 pontos. Você vai dar a volta por cima, Jer, que é aqui ele cortou em vez de falar o nome Jerry, ele só fez um apelidinho, colocou Jer. Alguma empresa por aí vai agradecer aos céus por ter contratado meu irmãozinho. Quem diabos é você? Aí depois ele respondeu, tipo, o Jerry respondeu, meu irmão pateta, Steve. Então, perceba aqui em cima, ó, essa palavra hey, eu nem destaquei, eu nem deixei sublinhado, mas isso daqui é bem comum, uma expressão bem usada. Isso faz eu lembrar quando eu chamo a atenção da pessoa para falar algo aqui no Brasil, eu falo viu. Então, por exemplo, viu? Sabe aquela coisa, tal, sabe aquilo lá, viu? Presta atenção naquela coisa. Então, é parecido com esse rei. Isso daí me lembra bastante. Não que a tradução direta de rei é viu, tá? Na verdade é ei. Tipo, rei quer dizer ei. Mas isso faz me lembrar do viu, que eu costumo falar bastante no dia a dia. Então, eu falo, viu? Sabe aquela coisa e tal? Faz me lembrar bastante. Pode ser que tenha a ver em certos contextos também, fazer tradução assim, ok? Mas é uma expressão bem usada. Então, se você não estava acostumado com esse rei aqui, isso daqui é bem comum na língua inglesa, perfeito? E outra coisa é o you know. Isso daqui é bem comum de se usar lá no inglês americano, no inglês. Você falar you know nas suas falas, sabe de uma coisa, you know what, sabe de uma coisa, quer saber. É coisa nesse sentido. Depois, o gonna que tá em sublinhado. Aqui você pode trocar, você pode substituir esse gonna pelo going to. Então, ao invés de you're gonna, você pode falar you're going to. You're going to land on your feet, Jer, ao invés de gonna. Mas eu até prefiro muitas vezes gonna, que eu acho até eficiente na fala. Embora isso daqui é o informal do going to. O gonna é o informal do going to. Depois, o que tá em verde, land on feet. Que aí eu deixei destacado em verde pra você ver que tem uma conexão nessas palavras, tá? Pra você não perder essa junção, essa conexão entre essas construções, essas palavras aqui. Então, land on your feet, land on feet quer dizer o quê? Se recuperar de uma situação difícil, tá? É tipo manter os pés no chão, tudo, se recuperar de uma situação difícil. Esse é o sentido do que tá em verde aqui, land on feet, ok? Se você juntar isso daqui tudo, é esse sentido, se recuperar de uma situação difícil, dificultosa e tudo mais. Aqui, out there, tá em sublinhado, quer dizer por aí, ou lá fora. Então, some company out there, alguma empresa lá fora, alguma empresa por aí, is gonna thank their lucky stars, sabe? Elas vão agradecer aos céus, sabe? Ela vai agradecer aos céus, com certeza. Então, o Steve tá dando um coping, tá dando uma esperança, tipo, ele tá até confortando o Jerry de que alguma empresa vai contratar ele, vai estar agradecendo por ter ele como empregado, o Jerry como empregado. É isso que o Steve tá falando pra ele, tá certo? Alguma empresa out there, alguma empresa lá fora, alguma empresa por aí, out there. Depois there, que tá em amarelo, quer dizer suas. Tá falando estrelas da sorte, lucky stars, por mais que eu traduzi como aos céus. Mas aí vem aquela coisa que eu já
acabo ensinando nos vídeos. Cuidado para fazer aquelas traduções literais, tá? E traduções literais pode mais te atrapalhar do que ajudar. Então, eu fiz agradecer aos céus. Alguma empresa vai agradecer aos céus. Isso daqui já faz sentido com o que ele quer dizer. Já coaduna com o que o Steve ele falou. Com a fala do Steve. E você pode fazer uma tradução, sei lá, com estrelas da sorte, Lucky Stars. Ok, você pode seguir uma tradução literal. Mas desde que faça sentido. Desde que a sua tradução faça sentido. Perfeito? Então, eu só tô querendo explicar que esse there aqui tá se referindo ao quê? As estrelas da sorte. As estrelas da sorte, ok? Mas aí tem aquela coisa das traduções naturais para o português. Eu procurei fazer uma tradução natural que faça sentido pro português, que soa bem pro português. E é isso, né? Agradecer aos céus. Mas falar assim, agradecer as suas estrelas da sorte, entendeu? É isso, tá? Não é para complicar tanto no inglês. A gente tem que procurar sempre simplificar o máximo possível. Ok? É assim que é melhor para os seus estudos. E não querendo ser reducionista, é claro. Eu só tô falando para você simplificar, tentar facilitar a sua vida. É só isso. É a lógica zen aqui do canal. Seja calmo, fica tranquilo e tudo vai dar certo. Tipo, é só fazer as coisas por parte e é só estudar as coisas com coerência e bom senso. Esse daqui é o segredo do estudo zen, do estudo com tranquilidade e com o tempo você só se desenvolve. Little brother, olha só isso daqui. Little brother é uma forma carinhosa, querendo dizer irmãozinho. Irmãozinho, tipo, essa colocação do little e a junção com brother é uma forma carinhosa de falar irmãozinho. Não necessariamente se fala de tamanho, tá se referindo a tamanho do irmão, do Jerry no caso, como na palavra small. Então, se colocasse a palavra small, estaria se referindo necessariamente ao tamanho, sabe? Provavelmente ao tamanho. Então, por isso que aqui little tem o melhor cabimento, porque o Steve tá tratando o Jerry de forma carinhosa. My little brother, meu irmãozinho, sabe? Não que irmãozinho quer se referir ao Jerry que é menor do que o Steve. Não, não é isso. Na verdade, é irmãozinho, que é uma forma carinhosa de se referir ao Jerry como um irmão. Aí aqui, who the fuck are you? Quer dizer, o Rick, ele já perguntou lá. Tipo, ele já perguntou de uma forma grosseira mesmo, direta, sabe? Diretão mesmo, poucas ideias. E ele perguntou, quem diabos é você? Quem é você? Aí depois o Jerry respondeu, Goofy, my goofy brother Steve. O Goofy quer dizer o quê? Pateta, engraçado, tolo. Meu irmão pateta, meu irmão engraçado, é isso, sabe? My goofy brother quer dizer, meu irmão que é inocente, meu irmão é de boa, sabe? É isso que o Jerry tá falando, my goofy brother. Aí olha só, company. Company, veja que tem até um sonzinho de A aqui no começo, company, company. Outra coisa, hire, termina com som de R no final. E vamos repetir aqui o trecho só pra dar uma reforçada. You know what? You're gonna land on your feet, Jer. Some company out there's gonna think they're lucky stars they hired my little brother. Who the are you? My goofy brother Steve? Próximo. He's been living here almost a year now. Are you losing your mind? Hey, someone's been spending too much time around glowing rocks, am I right? Traduzindo, ele mora aqui há quase um ano agora. Você está perdendo a cabeça? Ei, alguém andou passando tempo demais perto de pedras brilhantes, estou certo? Aí depois que o Rick deu o tiro, ele atirou na cabeça do Steve e o Steve acabou falecendo. Aí teve aquela reação repentina, uma reação de surpresa das pessoas aí da mesa. Falou, meu Deus, Steve, meu Deus. E eu mesmo até pensei em tirar essa fala, porque quase nem dá pra perceber, nem é tão perceptível, nem tão clara durante essa reação aqui, tá? E também não é pra ser perfeitinho, porque, lógico, é uma reação surpresa, as pessoas ficaram assustadas, tudo, elas se assustaram, levaram esse susto. Foi uma surpresa, né? O Rick dando esse tiro. E eu até pensei em cortar por causa disso, mas eu deixei só pra você ter uma visão dessa fala aqui. Isso daqui é bem comum, oh my god, e também tem aquela abreviação. Se você escrever por mensagem, e fica OMG, que é oh my god, certo? Então, pra quem já sabe dessas mensagens, já sabe o que eu tô falando. O OMG, que é uma abreviação ao você escrever por mensagens lá no WhatsApp, por exemplo, ok? Que significa oh my god. Isso daí lembra bastante lá da... esqueci o nome daquela mulher lá da série de Friends, lá da série Friends, a Janice. Eu lembrei, o nome dela é Janice. E ela costuma bastante falar, oh my god, coisa assim. Então, quando tem essa fala, eu sempre lembro dela, da Janice, do Friends, da série Friends. Muito legal. E eu até recomendo pra quem quer aprender inglês, pra quem quer ver, fazer uma imersão com essa série aí, tá bom? Perceba só, o he's been living, esse daqui, ó, someone's been spending. O que a gente tem aqui?
de semelhante. Tem o present perfect continuous, porque tem o ing, living, e o spending. E também temos o been, been. He's been living, someone's been spending. Present perfect continuous, usado para ações que começaram atrás e continuam até agora. Agora, se fosse aqui em cima, por exemplo, he lived. Se tivesse aqui he lived, fazendo referência ao passado, aí pareceria que o tio Steve, né, foi embora. Agora, aqui embaixo, no someone's been spending, já indica que o Rick faz uma atividade repetida ou contínua, implicando que o Rick pode estar louco. Ah, ele passa muito tempo, né? Alguém tem que passar muito tempo nessas pedras brilhantes, tudo, sabe? Quer dizer, insinuando que o Rick, ele pode estar louco, sabe? E ele está louco. O tio Steve estava insinuando isso daí. Alguém andou passando tempo demais perto de pedras brilhantes. Estou certo? Am I right? Aí, outra coisa que eu gostaria de observar é dessa palavra que tá em azul, almost. E que quer dizer quase, né? Quase um ano, a year. E justamente eu deixei essa parte em amarelo para você perceber o essa palavra a letra A. Isso daqui, você não precisa necessariamente, quando você for falar um ano, apenas um ano, número um, você não precisa colocar necessariamente one, que quer dizer um. Você pode colocar a. Então você fala a year now, certo? Não precisa colocar o 1 year. Você pode colocar a year, que tem sentido de um ano também. O too much, que tá em amarelo, não se usa o many aqui no lugar do much, e pode ser a lot of time around glowing rocks, tá certo? Mas aqui o much também tem cabimento. E outra coisa dessa parte que tá em amarelo, a pergunta não se começa com o sujeito I. Então, não fica assim, I am right. Aqui a pergunta já começa com am. Am I right? Am I right? Agora, se fosse afirmação e não tivesse questionando, fazendo pergunta, se não fosse questão e fosse uma afirmação no caso, aí ficaria I am right e tira o ponto de exclamação. Um ponto de exclamação. Ah, minto, perdão. Ponto de interrogação. Aí você tira o ponto de interrogação e deixa o ponto normal. I am right. Eu estou certo. Agora, como ele tá perguntando, estou certo? Então fica am I right? Am I right? E olha só que aqui já tem o connected speech. Então, ao invés de você falar, que quer dizer aquele discurso conectado, ao invés de você falar am I right, você falar as palavras separadamente, pronunciar separadamente, você pode fazer um connected speech entre essas palavras. Isso daí é bem comum lá, o que os gringos fazem, os que os nativos fazem da língua inglesa. No caso do inglês americano, eles normalmente falam assim, am I right? Am I right? Ao invés de am I right. Ele já faz uma conexão aqui. Am I right? Então, isso daí pode ser bem útil na sua fala também. Ok? Isso daí já colabora para o seu output, que seria a sua fala, a sua prática de fala no inglês. E uma pequena observação, aqui temos, oh meu Deus, sabe? God. Mas, aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é o feminino dessa palavra God? Porque aqui tá no masculino, Deus. Agora, como é que a gente fala de deusa em inglês? Como é que a gente fala deusa? Que é o feminino de Deus. Como é que a gente fala deusa em inglês? A gente fala goddess. A gente fala dessa forma. Então, God é Deus e goddess é deusa. Perfeito? Então, vamos para as pronúncias. Almost. Então, você segura bem o L aqui no começo da pronúncia dessa palavra. Almost. Depois, lose. Então, pense na palavra luz em português. Luz. Passa-se a luz. Então, é bem parecido com a pronúncia dessa palavra lose, ok? Termina com o som de Z, lose. Outra aqui, someone. Então, parece que você fala um A depois do S. Então, você fala someone. Vamos dar um replay aqui só para reforçar. He's been living here almost a year now. Are you losing your mind? Hey, someone's been spending too much time around glowing rocks, am I right? Próximo trecho, vamos lá. Would everybody just relax for a second? There's no such thing as an Uncle Steve. That is an alien parasite. Traduzindo, todo mundo relaxa por um segundo. Não existe essa coisa de tio Steve. Isso é um parasita alienígena. Então, olha só, essa palavra everybody. Everybody é menos formal, porém mais comum na fala do que uma outra palavra que é everyone. Você pode fazer essa comparação, você pode se lembrar dessa palavra, então tô fazendo essa observação só para ser mais específico, porque você pode bater o olho nessas duas palavras e sim, no caso são sinônimos, everybody
e everyone, tá? Só que, dependendo do contexto, dependendo da situação, você pode usar mais um ou mais outro. No caso, everybody, isso daqui é menos formal, só que é mais comum na fala. Agora, everyone seria um pouco mais formal. É bem mais formal do que essa palavra everybody. Embora everybody seria mais comum na fala. Outra coisa aqui, a second, que tá em sublinhado, não precisa ter o one, tá? Isso daí é bem parecido com o trecho anterior que a gente estava analisando. Você não precisa colocar, ó, dá uma olhada. 1 year. Agora aqui também, ó. Tipo, 1 second. Você não precisa colocar 1 second. 1 second. Porque se você falar for a second, as pessoas já vão entender. Por um segundo. Não que significa... Não significa necessariamente um segundo numérico, né? Um segundo. Apenas um segundo e acabou. Não. A second quer dizer a second por momento, sabe? O Rick, ele tá falando, não. Todo mundo relaxa por um momento, sabe? Só por um momento, é second, um por segundo só, sabe? É igual quando você tá atendendo alguém numa loja, vamos supor que você é atendente de uma loja, isso daí é bem comum de acontecer. Você é um atendente de uma loja lá, de roupas, aí você fala pra cliente lá, só um segundo, just a second, just wait for a second, please. Quer dizer, só espere por um segundo, por favor, sabe? Então, não é que é um segundo, né? Numérico, claro. Tem toda aquela interpretação gramatical de português, enfim. Mas aqui a second quer dizer um segundo. Se você for fazer a tradução mesmo, um segundo. Então não precisa colocar 1 second. Agora, se fosse 1 second, já teria especificando, né? Tipo, seria um segundo numérico, mas aqui a second eu acho que você conseguiu entender. Quer dizer, ele falou, todo mundo só apenas relaxe, só por um momento, só por um segundo. É isso, acabou. Depois, there's no such thing as an Uncle Steve. Então, tem algumas observações. Esse there's aqui é uma contração do there is. There is no such thing. Quer dizer, esse is está se referindo a algo no singular. No caso, thing. Não existe coisa do tipo, né, como um tio Steve. É isso que o Rick ele tá querendo dizer. Então, uma contração do there is. Agora, se estivesse se referindo a algo no plural, aí seria o there are. There are que seria o mais correto gramaticalmente, certo? Por mais que tem vez que pode aparecer coisas no plural que a pessoa está se referindo, só que nem sempre pode aparecer o there are também, mesmo assim. Na fala informal, é bem comum você ouvir também there's, aí tá se referindo a algo no plural também. Isso daí também pode acontecer, como eu já expliquei em outro vídeo aí. E esse such, vamos supor, é como você usar aquela palavra for example. Por exemplo. Mas aí também tem a opção de você usar o such, né? Such thing, algo como o tio Steve. Não tem algo como coisa do tipo do Uncle Steve, sabe? Algo desse sentido. Such thing. Não existe essa coisa de tio Steve. É isso que o Rick tá querendo dizer. Such thing. Isso daí é bem útil na sua fala, ao invés de você falar várias vezes. É bem comum de ouvir essas pessoas que estão aprendendo inglês falar, for example, mas aí você pode usar o such. É para aumentar aí o seu repertório, para aumentar o seu repertório, o seu escopo aí de palavras que você sabe para falar inglês. Ok, isso daí é bem útil mesmo, bem preciso. E mais outra coisa, ó, o and. Esse and aqui você usa quando o começo da próxima palavra começar com som de vogal. Então, se começar com som de vogal, você provavelmente vai usar o and. Então, an Uncle Steve, sabe? Porque aqui essa palavra uncle começa com som de vogal, começa com som de vogal. Agora, se começasse com som de consoante, uma palavra aqui no lugar de uncle, se começasse com som de consoante, aí você poderia usar o sem a letra N de navio, perfeito? Então, é por isso que aqui tem o N, porque a próxima palavra já começa com som de vogal. Começa com som de vogal e é por isso. Por mais que tem palavras que não estão escritas começando com vogal, mas elas começam com som de vogal, perfeito? Então, cuidado para você não fazer essa confusão. O that, que aqui tá em amarelo, that não necessariamente pode substituir por this, ok? Porque o this se refere a algo próximo do falante. Sim, no caso o Rick que matou, acabou matando o tio Steve, o Steve tá próximo do Rick, ok? Ele estava próximo do Rick. Ele podia usar o this, tudo bem? Só que esse that já faz uma demonstração. Então tá falando, isso daí parasita alienígena, sabe? É um parasita alienígena, sabe? Então o that tem bem cabimento. E você não precisa necessariamente colocar o this, ok? This para especificar algo próximo de você, no caso do Rick. E veja que tem também o an. Por quê? Porque a próxima palavra alien já começa com som de
vogal. Começa com som de vogal, letra A. Então, por isso que você vai usar o N. Agora, focando nas pronúncias, everybody. Everybody só tem essas duas formas de pronúncia, só para seu conhecimento. E só reforçando que essas transcrições fonéticas eu tirei lá do dicionário Oxford Learners Dictionary. Então, aqui, ó, everybody. Everybody, everybody, assim você vai se pronunciar. Aí tem outra palavra, everybody, everybody. É só tem uma pequena diferença, mas é como eu disse, não é pra você se apegar tanto a essas transcrições fonéticas. O importante é só captar o som e você entender, ter uma noção de como se pronuncia e você tentar praticar. É só isso, não fica tão apegado a essas duas formas aqui não, é só para seu conhecimento. Outra coisa aqui, parasite, parasite. Então, olha só esse final, site, site, parasite. Parasite. Vamos só voltar, porque aqui no final termina com som de T, T de tatu. Vamos só voltar aqui e dar um replay pra dar uma reforçada. Would everybody just relax for a second? There's no such thing as an Uncle Steve. That is an alien parasite. Próximo trecho, vamos lá. But I've known him my whole life. No, you haven't, Jerry. These telepathic little bastards, they embed themselves in memories, and then they use those to multiply and spread out and take over planets. It's disgusting. Traduzindo então, mas eu o conheço a minha vida toda. Aí o Rick, ele rebate aqui, ele rebate. Não conhece, Jerry. Esses desgraçadinhos telepáticos se infiltram nas memórias e as usam para se multiplicar, se espalhar e dominar planetas. É nojento, it's disgusting. Então, perceba aqui, vamos para a primeira fala e depois a gente vai para a próxima fazer nossas análises. I've known him. O verbo ele está no particípio e o him já tem cabimento ao invés de he, ok? Ao invés de he. E o que quer dizer essa fala? Essa fala, se você prestou atenção aí na tradução, quer dizer o quê? Mas eu o conheço a minha vida toda. Eu o conheço a minha vida toda, sabe? Eu conheci ele a vida toda, o meu irmão Steve, sabe? Eu conheci ele já há um tempo, a vida inteira praticamente, nossa. E por isso que eu deixei sublinhado também o him, pra você não pensar, nossa, I've known he, quer dizer, he, ele, mas tem gente que pode errar nessa parte. Não é he, mas aqui por construção, uma melhor construção e que faz mais sentido, soa melhor pro inglês, seria o him e estaria se referindo ao Uncle Steve. E se você fosse se referir a alguém, no caso homem, você vai falar him, ok? Agora se fosse mulher, se o Jared estivesse falando de alguma mulher, aí seria her. Agora se estivesse falando, sei lá, do cachorro, aí ficaria it. Como eu já disse em um outro vídeo, tem aquele... É parecido com o sentido aranha. Parece que você tem um sentido aranha, quer dizer o quê? Não é o sentido aranha em si do filme, né? Do filme do Homem-Aranha. Mas é aquele sentido de que soa melhor ou não. No caso, como eu já fiz bastante imersão, e eu sei que tem gente que já faz bastante imersão também, pode cair aqui no vídeo, já faria menos sentido se colocasse o he no lugar do him. E o him, ele já tem melhor cabimento por causa dessa construção. I've known him. Perceba que fica até mais fluida a fala. Ao invés de você falar I've known he, sabe? Esse he soaria bem estranho no inglês, tá certo? Nem precisa de tanta explicação gramatical, formalzinha. É só uma questão de bom senso, uma questão do que soa melhor. Muitas vezes você vai se deparar com isso e aí você vai falar, nossa, o he, parece que eu tô falando errado, né? Faz menos sentido que him. Então eu vou colocar him, entendeu? E os americanos, os gringos que estão nos Estados Unidos, por exemplo, eles já são nativos dessa língua, eles não vão ficar pensando, nossa, o him é certo, o he não, sabe? A não ser que alguém fale isso pra ele, né? Algum estrangeiro fala isso pra ele. Mas eles já têm isso daí internalizado. O him já faz sentido pra eles e tudo mais. Agora, se você for falar he no lugar do him pra eles vão ficar estranhando, né? Por quê? Porque não faz sentido, soa estranho pra eles. Então é uma questão de você se adaptar aos padrões das falas da língua inglesa, perfeito? Só tô demonstrando isso, que isso pode acontecer frequentemente, tá? E isso tá tudo bem se você errar, isso faz parte do seu aprendizado nas falas em inglês. Outra coisa seria o whole. O whole, ele pode ser substituído por entire life. Então, você pode falar assim, but I've known him my entire life. Mas aqui o whole também tem cabimento. Eu só falo essa coisa para seu conhecimento, entire life. O haven't, que aqui tá na negativa, por isso que eu destaquei em vermelho, só para você perceber, é uma contração do have not. Have not. O these, que tá em amarelo, ele faz referência aos bastards. Bastards. These telepathic little bastards. Quer dizer, these bastards. Então tá fazendo referência a isso, ok? Aqui o those, por isso que eu deixei amarelo pra você perceber essa diferença do these e o those que eu já vou mencionar. O those tá fazendo referência a memories. Use those memories to multiply and spread out and take over planet. Então, those o quê? Memories, também tá fazendo referência a memories, ok? E o these
Tá fazendo referência aos bastards. Então, qual é a diferença do these e o those? O these se refere a algo mais próximo do falante, só que está se referindo a coisas no plural. O those também está se referindo a coisas no plural, ok? Mas não estão próximas do falante, tá? Elas estão distantes do falante. Those, aquelas memórias, those memories. O embed, que aqui tá em amarelo, o que ele tá falando? Embed in the memories, nas memórias. Então incorpora, infiltra nas memórias. Esses desgraçadinhos telepáticos se infiltram nas memórias e as usam para se multiplicar. Se infiltram nas memórias. Embed, ok? Infiltração, incorpora, é isso. Depois, spread out, que eu deixei em verde, é um phrasal verb que significa espalhar. Take over, aqui também é um phrasal verb que significa tomar controle, assumir, dominar. Take over planets, dominar planetas. It's disgusting, nojento. Então vamos aqui no caso para as pronúncias. Não. Então observe a transcrição fonética. É como se você estivesse falando não, mas só que fica non. Fica non a pronúncia. Outra aqui, whole. Então, aqui o whole. Depois, spread. Outra palavra aqui, disgusting. Então, vamos dar um replay só pra dar uma reforçada. But I've known him my whole life. No, you haven't, Jerry. These telepathic little bastards, they embed themselves in memories, and then they use those to multiply and spread out and take over planets. It's disgusting. Próximo. Steve wasn't real? He's a real piece of shit. This is a big one. Somebody probably tracked it in last week on the bottom of their shoe or on a piece of alien fruit. Traduzindo, o Steve não era real? Aí depois o Rick segue. Ele é um verdadeiro merda, né? Um verdadeiro merda. Este é grande. Alguém provavelmente o trouxe pra dentro na semana passada na sola do sapato ou em um pedaço de fruta alienígena. Então, olha só, wasn't, que aqui tá em vermelho, uma contração do was not. E aí tá se referindo ao Steve, pessoa aqui no singular, e não seria weren't, que é a negativa do were not, é uma contração do were not, tá na negativa, e estaria se referindo a alguém, a pessoas no plural, mas só que aqui tá se referindo a uma pessoa no singular. Só uma pessoa que é o Steve, então fica wasn't. Ah, o Steve não era real, wasn't real. É isso. Aqui o his, que aqui tá em amarelo, é uma contração do he is. He is a real piece. E aqui eu não preciso nem falar, tipo, essa palavra é shit, né? Quer dizer merda. Acredito que a maioria já sabe. Depois, big one, que tá em amarelo, é um dos grandes. Quer dizer, this is a big one. É um dos grandes. Isso daqui é bem comum. Big one. Isso daqui é bem comum lá nas falas em inglês. Track it in é um phrasal verb que não quer dizer necessariamente rastrear, mas trazer sujeira, lama ou algo indesejado para dentro de casa. Mas aqui quer dizer trazer, né? Tipo, alguém provavelmente o trouxe na sola do sapato ou uma fruta aí, sabe? Quer dizer trazer uma sujeira, trazer esse algo indesejado, sabe? Trazer esses aliens, esses alienígenas, entendeu? Esses parasitas. E geralmente preso aos sapatos ou roupas enquanto você caminha. Então quer dizer que alguém pisou no parasita lá fora e o trouxe pra dentro sem querer, sem perceber também. There, aqui em amarelo, quer dizer deles. Rick, ele não sabe se foi homem ou uma mulher que trouxe esse parasita, então ele usou isso daqui, o there, como um pronome neutro e singular. E perceba também o on the bottom of their shoe, on a piece of alien fruit. Então, quer dizer, no caso do shoe, do sapato, o parasita estava grudado na superfície da sola e não dentro necessariamente, que aí, se fosse dentro aí ficaria in, ao invés de on. Aí depois aqui na fruit, on a piece of alien fruit, quer dizer, na parte de fora da fruta, na casca ou superfície. Então por isso que tem o cabimento do on, e não tá falando in, que é na parte de dentro da fruta, do sapato, que seja. Aqui a pronúncia piece, depois track, button, aqui a palavra button, shoe, depois alien. Então vamos só reiterar aqui, dar um replay para reforçar. Steve wasn't real? He's a real piece of shit. This is a big one. Somebody probably tracked it in last week on the bottom of their shoe or on a piece of alien fruit. Próximo. Someone? Get off the high road, Summer. We all got pink eye because you won't stop texting on the toilet. But Uncle Steve taught me how to ride a bike. No. Traduzindo, alguém? Aí depois o Rick, ele respondeu. Desce desse pedestal, Summer.
Todos nós pegamos conjuntivite porque você não para de mandar mensagens no vaso sanitário. Aí depois vem o Morty e fala: mas o tio Steve me ensinou a andar de bicicleta. Perceba então que someone é mais formal, também comum na escrita, enquanto somebody, que é uma palavra semelhante, somebody é mais usado na fala e conversa casual. E embora eles são sinônimos, someone e somebody, ok? O someone é mais formal, comum na escrita, e somebody é mais usado na fala e conversa casual. Isso daí eu só falo pro seu conhecimento, ok? Porque você pode se deparar com essas duas palavras, né? Mas elas se usam em diferentes situações, tá? Um é mais formal, outro é mais casual, em conversa mais informal, enfim. O get off que aqui tá em verde, é um phrasal verb que significa sair, descer. O high road, que tá em sublinhado, não quer dizer aqui estrada, caminho principal. É de uso metafórico, na verdade. Quer dizer, agir de forma ética. Então, Rick tá mandando a Summer parar de agir como se fosse moralmente superior ou perfeitinha. Ela pergunta aqui em cima, someone, com um tom de julgamento, insinuando que alguém foi descuidado, sabe? Daí o Rick responde, falando que pra ela descer do pedestal, apontando que ela também faz coisas nojentas, como usar o celular no banheiro e causar conjuntivite na família. Olha só essa parte. We all got pink eye because you won't stop texting on the toilet. Esse we all got não tem o have. We all have got pink eye. Porque volta naquela coisa. Aqui a gente tá numa conversa informal. Então, muitas vezes você pode ver que falta alguma palavra como have, all have got. E isso daí faz parte, isso daí tá tudo bem e tá tranquilo nas conversas informais. Se acostume com essas construções, com esses padrões de fala. O won't é uma forma contraída e negativa do will not. Então ficaria will not stop texting. Então, para ficar mais preciso, fica won't. Perfeito? Aqui o taught é um passado de teach. Então, ensinar, só que no passado. Então, quer dizer, ensinou. O tio Steve, mas o tio Steve, ele me ensinou sobre como andar de bicicleta. Ele me ensinou a andar de bicicleta antes, sabe? Ele tinha me ensinado. Taught. Então, isso daqui tá no passado. Verbo teach no passado. Vamos aqui para as pronúncias. Someone. Aqui road. Depois tem a palavra because. Não é para se apegar a essas transcrições fonéticas, só reforçando. O importante é só saber do som e ter uma noção e você conseguir pronunciar melhor. Because. Termina com som de Z no final. Aqui o texting. Veja que tem a letra K aqui, ó. Texting. Vamos reforçar aqui, ó. Someone? Get off the high road, Summer. We all got pink eye because you won't stop texting on the toilet. But Uncle Steve taught me how to ride a bike. Próximo. No, Steve put that memory in your brain so we could live in your house, eat your food, and multiply. We could be infested with these things, so we gotta keep an eye out for any zany, wacky characters that pop up. Traduzindo então. Não, o Steve colocou essa memória no seu cérebro para poder morar na sua casa, comer sua comida e se multiplicar. Podemos estar infestados dessas coisas, então temos que ficar de olho em qualquer personagem maluco ou engraçadinho que aparecer. Perceba que o put, tá em amarelo, está conjugado no passado, tá? Ele está conjugado no passado e permanece semelhante à forma base, que é put também. Mas veja que o put também faz referência ao passado nesse caso, perfeito? O Steve colocou essa memória no seu cérebro. Então veja só, o could live, indica o passado de can, sobre a finalidade ou capacidade dentro do plano de Steve para que ele pudesse morar lá. Aí o could be infested aqui embaixo, é uma possibilidade presente que quer dizer pode ser que estejamos ou poderíamos estar. Então aqui o Rick, ele alerta que a infestação é uma hipótese real, tá certo? O gotta é a forma informal do got to, então ficaria got to keep an eye out. Mas para ser mais preciso, você coloca gotta keep an eye out for any zany wacky characters that pop up. Esse que tá em verde, keep an eye out, quer dizer ficar de olho, né? Ficar de olho, manter-se alerta ou vigiar atentamente. O N que tá em amarelo quer dizer qualquer. Zany que tá em sublinhado quer dizer palhaço, divertido, cômico. E o wacky, tá em sublinhado também, é maluco, louco. Pop out, que tá em verde, quer dizer, é um phrasal verb que é aparecer, né? Tem o significado de aparecer. Então, só reforçando o que ele disse aqui no final. Podemos estar infestados dessas coisas, então temos que ficar de olho em qualquer personagem maluco ou engraçadinho que aparecer. E é coisa nesse sentido mesmo, tá bom?
Aqui as pronúncias could, perfeito. Depois thing, a pronúncia thing é essa palavra. Character. Então veja que é a palavra K. Character. Essa, na verdade, nem palavra, é letrinha, né? Character. Então vamos só reforçar. No, Steve put that memory in your brain so we could live in your house, eat your food, and multiply. We could be infested with these things, so we gotta keep an eye out for any zany, wacky characters that pop up. Próximo. Ooh-wee! Whatever you want, Rick. We're here to help. Thanks, Mr. Poopy Butthole. I always could count on you. Vamos traduzir então. O que você quiser, Rick. Estamos aqui para ajudar. Aí ele agradeceu. Valeu, Sr. Poppy Butthole. Eu sempre pude contar com você. É claro que esse nome nem precisa estar falando, tá? Tipo, pra quem for tá pesquisando cada palavrinha, butthole, essas coisas assim, já sabe o que eu tô falando, né? Butt quer dizer bunda, depois hole quer dizer buraco, enfim. Mas acho que você já conseguiu entender o sentido desse nomezinho. Então, olha só, whatever you want. Quer dizer o quê? Qualquer coisa que você quiser, o que você quiser, Rick, a gente tá aqui para ajudar. Whatever. Essa palavra é bem comum na língua inglesa. We're é uma contração do we are here to help. Mas você pode fazer uma contração. We're, perfeito? Para deixar mais preciso na sua fala. Aqui, always quer dizer sempre. O could count on you. Aqui tem o connected speech, que ao invés de você falar cada coisa, ó, could count on you, você pode falar could count on you. Então você junta, é como se você fizesse uma junção dessas palavras, das pronúncias, count on you, perfeito? E o count on, isso daqui é um phrasal verb que significa contar com, confiar em alguém, enfim. As pronúncias whatever, depois always, só reforçando, tá? Always, essa palavra eu acho bem interessante você treinar a pronúncia. Count. Vamos só reforçar aqui, dar um replay. Ooh-wee! Whatever you want, Rick. We're here to help. Thanks, Mr. Poopy Butthole. I always could count on you. Então, com mais esse vídeo, eu tenho certeza que a prática de pronúncia, no caso que é um importante elemento da fluência, um dos importantes elementos da fluência, com a prática de pronúncia só nesse vídeo, você já conseguiu, com certeza, aprimorar muito, se você praticou em casa, né, junto com o vídeo, né? Com o passar do vídeo, eu tenho certeza que se você praticou, tentou praticar essa pronúncia, isso daí já colabora, consequentemente, para sua fala em inglês e já melhora a comunicação e o diálogo nas suas conversas que você for fazendo aí com os gringos nativos da língua inglesa e tudo mais, certo? Até mesmo se você for praticar com amigos, a pronúncia já é bem melhor para comunicação. E além da pronúncia, que já ajuda muito na fala, você já aumentou bastante o seu vocabulário, se você prestou atenção. Aqui só com esse vídeo, com análise, né? Tem bastante palavras diferentes que eu não sabia, eu acabei aprendendo também. E eu aposto que vocês aprenderam. Vocabulário, a expansão da compreensão, aumentar o entendimento da língua inglesa, melhorar no listening. Então, com essa análise já ajudou você a fazer essa imersão que colabora bastante para o seu conhecimento, para o seu repertório e também já ajuda na sua fala. Então, se você não tiver um bom repertório, a sua fala vai ser mais fraca, digamos assim. Mas se você tiver um ótimo repertório e você saber praticar bem a pronúncia, isso daí já ajuda muito na sua fala em inglês. E com o tempo você vai acabar destravando com a prática. Então, ao fazer a imersão, ao praticar a pronúncia, é certeza de que você melhora a sua fala sim. Pode acreditar e pode ter fé. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, me ajuda bastante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo e um abração para você.